tua paz, Senhor, nessa manhã. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Como a semana passada teve um pequeno problema ali no Data Show, nesta semana a gente resolveu fazer um pouquinho diferente a metodologia. Então nós vamos fazer uma aula mais participativa hoje. Vou pedir a colaboração de alguns irmãos durante algum momento, que os irmãos puderem participar. Enquanto eu vou estar iniciando a aula, eu já vou pedir para o meu esposo estar passando. Vocês estão vendo aqui um tecido no varal. Nós vamos fazer um varal de aprendizagem aqui. Pedi para o meu esposo distribuir algumas fichas com algumas palavras. E depois, durante a aula, eu vou explicar o porquê de cada um que tiver com a ficha, levanta, vai me trazer e vai me dizer para que personagem ela corresponde. Meus irmãos, quem quiser pode participar, quem não quiser pode ficar livre, não tem problema. Mas a ideia hoje é fazer uma aula um pouquinho mais, obrigada, irmão, participativa. Então, nós vemos falando, já desde a lição passada, acerca da família, os relacionamentos na família, é o que o autor está trazendo para nós, Leonardo Cabral, e ele dá muita ênfase nas suas lições acerca dos sentimentos humanos, ou nos sentimentos que interferem no relacionamento familiar. E muitas vezes nós permitimos que os nossos sentimentos se sobreponham à vontade do Senhor, ou nos precipitamos em algumas atitudes, ou não buscamos a direção de Deus para determinadas atitudes, e às vezes temos determinados posicionamentos. Então já começamos a falar desde a lição passada acerca de Abraão e Sara, no momento onde foi precipitada a ação, ao invés de esperar o tempo de Deus. Existia uma promessa para aquela família, para que Deus o abençoasse, mas por precipitação, pelo coração, muitas vezes com ansiedade, ao invés de se preocuparem com a vontade de Deus, ocorreu que naquela família houve uma precipitação, houve uma atitude impensada. Só que essa atitude gerou consequências para o povo, e até hoje nós podemos dizer que há consequências de uma atitude não pensada. Muito bem. Então hoje nós vamos falar um pouquinho diferente, aliás, mas dando continuidade a essas gerações familiares, que é o texto que nos fala a predileção dos pais por um dos filhos. Então, as consequências muitas vezes que atitudes ou sentimentos que muitas vezes envolvem os pais na criação dos seus filhos podem vir a prejudicar futuramente essa geração. É interessante falar que o nosso Deus, ele se relaciona conosco no individual, nos trata como o indivíduo, mas ele também se relaciona na sua palavra com famílias. Então é um Deus que quer se mostrar às famílias, é um Deus que quer ter relacionamento com as famílias. Por isso é muito importante falarmos dentro desse relacionamento, como que a família, como que é a dinâmica da família dentro do relacionamento conforme a palavra do Senhor. Então, passando então para a introdução, nós vamos falar lá no tópico 1, o plano de Deus para a família e sua presciência. Nós sabemos que nosso Deus, assim como diz o profeta Isaías, é aquele que conhece as coisas no começo, ele já sabe as coisas do seu fim. Ele sabe o fim muito antes do começo. Então nós temos um Deus que tem a sua presciência, conhece aquilo que havia de acontecer. Nós temos um período aqui onde Isaac já está crescido, filho de Abraão e Sara. Ele já está crescido, com seus 40 anos de idade. A sua mãe vem a falecer. O seu pai pede ao seu servo para que busque do meio da sua parentela uma esposa para Isaac. E assim diz a palavra do Senhor, que ele vai até a região onde encontra ali uma moça, pede para o Senhor uma direção, qual seria a moça certa para casar com Isaac, conforme ele havia pedido que aquela que desse água aos camelos, essa seria a moça certa. E nós vemos muito importante aqui o posicionamento do caráter de Rebeca. Então, meu livro que eu escrevi
que fala sobre relacionamentos, Aproveite a Companhia, o Casamento por Princípios Bíblicos e o Prazer da Vida 2. Eu trago um capítulo especial para falar uma Rebeca para Isaac. Quais são os pontos importantes que marcam na palavra do Senhor, os critérios para fazer uma boa escolha dentro da palavra de Deus. Então nós vemos dentro daqui do caráter de Rebeca algumas situações que ela apresentava e que são importantes para o jovem hoje quando vai buscar a sua futura esposa ou seu futuro esposo, identificarem quais são esses critérios que é visto aqui na personalidade de Rebeca, que são importantes nesse processo. Então ela era uma boa filha, uma boa irmã, ela era trabalhadeira, ela era dinâmica, ela era alegre, prestativa. Então uma série de situações, ela era decidida, ela era determinada. Então uma série de situações que hoje você precisa analisar antes de buscar um relacionamento para a formação de uma família. Pois bem, nós temos a palavra do Senhor no momento do encontro desse casal, que é muito bonito o texto da palavra do Senhor quando nos fala que quando ela vai ter encontro com o Isaac, vai encontrar Isaac, ela coloca o seu véu, uma questão de dignidade, de honra. Isso para a cultura oriental tem esse significado, a questão do véu, de cobrir o seu rosto. E a palavra do Senhor nos traz um texto muito lindo que diz que Isaac amou a Rebeca e depois se sentiu consolado. Então a importância no relacionamento de um casal é primeiro o amor, a demonstração desse amor. Então muito antes de qualquer outro aspecto, nós temos a questão de antes de eu querer receber o amor, eu demonstrar o amor. O autor até tem um momento que ele fala no Auxílio à Vida Cristã, dentro da revista aqui, ele coloca na importância dos filhos saberem o quanto que o pai ama a mãe, o quanto que a mãe ama o pai, o quanto que essa dinâmica do amor na família é importante, essa demonstração do amor. Então isso é muito importante para a segurança da criação dos filhos, os filhos observarem o quanto que os seus pais se amam. E aqui, esse texto da palavra do Senhor é muito lindo quando fala que Isaac amou a Rebeca. E foi muito bonito esse encontro dos dois. E a palavra do Senhor está dizendo aqui, dentro do texto que nós estamos falando, da leitura bíblica em classe, que Rebeca ela era estéril, ela não podia gerar filhos. E ao contrário dos seus pais, Isaac não tomou uma atitude precipitada. Isaac, observando o exemplo dos seus pais, aquilo que não foi positivo, ele teve uma direção diferente, porque ele era a prova do milagre que Deus fez na sua mãe. Ele era a prova que Deus abria a madre. Então, ao invés de tomar uma atitude precipitada, porque nós sabemos que nesse período, inclusive pelos códigos da região aqui, da região da Mesopotâmia, no qual eles já tinham passado, conhecido a história, havia legislação que dizia que quando a mulher não pudesse gerar filhos, o homem poderia tomar outra mulher para gerar filhos. Então, e se essa mulher desse a sua serva, esse filho pertenceria, no caso, à sua mulher. Então havia todo um código humano no qual Abraão e Sara se basearam. Mas Isaac ele não vai buscar auxílio ou resolução do problema nas leis humanas. Ele vai buscar auxílio na resolução do problema na direção de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz que ele orou durante 20 anos. E a palavra fala aqui nesse texto instantemente, ou seja, ele orou constantemente, incessantemente, durante todo esse tempo, para que Deus lhe respondesse a oração. Então ele não tomou uma atitude precipitada, ele orou ao Senhor, orou por 20 anos para que Deus abrisse a madre da sua esposa Rebeca. Então isso é uma dinâmica muito bonita que nos refere que quando há um amor dentro do casamento, quando um casal se ama de verdade, busca superar as dificuldades através da oração, busca superar as dificuldades no Senhor. Então é muito importante dentro da família, ao invés de um acusar o outro, ao invés de um reclamar do outro, ao invés de criar situações muitas vezes que vai dividir o casamento, procurar se unir. E aonde que nós nos unimos? Na presença
Deus. Então o casal precisa ser um cordão de 3 dobras, onde nós temos Deus, o marido e a esposa, e nesse entrelaçamento é o que vai dar força para o relacionamento. Então aqui nós vemos uma importante observação acerca de Isaac, que orou para que Deus desse a resolução do problema. E nós vemos aqui que havia um plano do Senhor para essa família. O subtópico 1 está falando do plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Então Deus tinha um plano para essa família. Deus já havia determinado o seu plano, já havia revelado o seu plano a Abraão. Abraão, infelizmente, precipitou-se e causou um problema para as suas futuras gerações. Mas Isaac havia nascido, Isaac era o filho da promessa. A palavra do Senhor diz que Abraão teve outros filhos, mas sobre Isaac repousou a promessa do Senhor, a bênção do Senhor. Então aqui, ao invés dele ter uma atitude diferente, como seu pai, ele vai orar, ele vai buscar em Deus, para que o Senhor dê a ele a sua bênção, para que ele esteja dentro do plano de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então todas as coisas que nós colocamos na direção de Deus têm um resultado dentro da família. E é importante sempre buscar ao Senhor. O subtópico 2 está falando o propósito presciente de Deus. Então nós vamos ver que dentro desta história, quando Rebeca está aqui gerando esses bebês, ela observa, bom, tem alguma coisa diferente nessa gestação pelo movimento dessas crianças. E ela vai buscar em Deus, então, saber o porquê que está ocorrendo aquela situação no seu ventre. E o Senhor lhe revela, então, que haveria 2 nações dentro do seu ventre, que o menor serviria ao maior, que uma nação seria mais forte do que a outra. E Rebeca guarda isso, então, no seu coração, aquilo que Deus havia falado. E em sequência, nós podemos perceber que aqui a lição e o que o comentarista está nos dizendo, que há uma presciência de Deus. Deus sabe das coisas que irão acontecer. Deus tem o conhecimento daquilo que está lá na frente e que nós não temos. Nós somos limitados. Nós muitas vezes vemos aquilo que está instantaneamente à nossa frente ou não conseguimos perceber o plano e o projeto do Senhor, que é muito maior do que aquilo que nós pensamos. Deus, tendo um plano e um projeto com essa família, aqui coloca esta questão dessa presciência. Havia esta palavra do Senhor a se cumprir. Não havia necessidade de que Rebeca também tivesse um momento de precipitação ou de querer interferir no projeto de Deus. Porque, e nós vamos falar a questão aqui importante, que havia nessa época a questão do direito da primogenitura. O filho primogênito era um filho que havia de receber uma porção dobrada da herança, ou seja, ele recebia mais do que os seus irmãos, e não só isso. Ele ficava no comando daquela propriedade ou daquela família, posteriormente seria o líder daquela família, é o que levaria o legado da família adiante. E é interessante falar na palavra de Deus, nós falamos muito do filho primogênito, do direito à primogenitura, mas nós vemos Deus usando não o filho primogênito muitas vezes na sua vontade. Tanto que ele vai usar Jacó, tanto que nós vamos ver ali depois, mais do que os seus irmãos, o destaque é José no futuro. Então nós temos um Deus que independe daquilo que está posto dentro da sociedade ou dentro da cultura ou até mesmo dentro da legislação, porque Ele é Deus. Ele sabe quem Ele vai usar e Ele conhece o coração. Como Ele conhecia o coração daqueles moços de Esaú e Jacó, Ele era um Deus que poderia usar independente de ser um filho primogênito ou não. Mas aqui Rebeca vai tomar uma atitude pensando na legalidade, pensando naquele direito que havia naquela época do filho primogênito ser aquele que vai não só ter uma porção maior da herança, mas também aquele que vai conduzir a família. Então, o direito da primogenitura, ele tinha essa grande importância.
não só pelos valores que esse filho recebia, mas pela condução da família que depois seguiria a partir deste filho, pela questão do ofício familiar. Geralmente ele também seria designado dentro daquele ofício que aquela família desempenhava. Então tinha todo um propósito para que esse filho levasse o legado da família adiante. E aqui nós vamos ver que Rebeca, ela vai entender que o seu filho menor, embora não tendo esse direito, lhe é feito toda uma estratégia para que ele venha receber. Só que Deus usar ou Deus abençoar não dependeria de que Jacó fosse o filho primogênito ou não. Então há uma preocupação aqui que Deus tem propósito para a nossa vida. Então é importante dizer que cada criança, quando nasce, Deus tem um propósito pré-determinado para aquela pessoa. Mas nós temos um livre-arbítrio. Deus conhece o fim antes do começo. Deus sabe o que está para acontecer lá no futuro. Existe um projeto, um plano de Deus para se cumprir. Agora, até que esse plano se cumpra, nós somos responsáveis por atrasar ou não o plano de Deus, ou que ele seja executado na nossa vida. Por quê? Porque às vezes as nossas ações, a nossa precipitação, a nossa falta de maturidade, a nossa, muitas vezes, visão humana de certas situações implicam no resultado final. Então, Deus sabia do propósito que havia para os filhos aqui de Isaac e de Rebeca. Só que as atitudes dos pais, e aqui nós podemos dizer quanto à criação de filhos, as nossas atitudes como pais precisa ser uma atitude em abençoar os nossos filhos a fim de que eles venham cumprir o propósito de Deus na sua vida. Então, cada filho ou cada ser nasce com características específicas que os pais vão ver os seus filhos, e a gente começa a ver desde pequenininho, né? A gente olha aquela criança, esse aqui é mais falante, esse é mais quietinho, esse é mais arteiro, esse aqui não. Então cada filho tem uma característica importante. E o que o pai ou a mãe precisa fazer? Ao invés de ter atitudes, muitas vezes, somente de crítica desse filho, e aqui nós vamos falar na lição algo muito importante, ficar comparando o filho, abençoar o filho dentro das características que o Senhor deu. Porque essas características, amanhã ou depois, precisam ser amadurecidas, faz parte dos traços do seu temperamento, e Deus vai usar essa pessoa no futuro dentro das características que ela tem. Então, às vezes a gente percebe que as pessoas estão hoje até na igreja, já com idade avançada, ou idade adulta, ou jovens, e não conseguem identificar o seu propósito. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito diante de Deus? E Deus tem um propósito determinado para cada um. E dentro desse propósito, você nasceu com características. O Senhor vai abençoar essas características, vai amadurecer essas características. Você vai receber dons da parte de Deus dentro dessas características, talentos que vão ser desenvolvidos dentro dessas características. Eu posso dizer com muita sinceridade que o lugar onde brilha teu coração, onde arde teu coração, aquilo que você mais ama fazer, é aí que o Senhor te chamou. Então a gente é chamado para fazer algo. Não preciso fazer tudo, eu tenho que fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E dentro das características do filho, o Senhor deu características diferentes a cada um, porque o Senhor sabe lá no futuro qual é o propósito que há na vida de cada um. Eu, como mãe ou como pai, eu sou responsável para que esse filho venha cumprir o propósito do Senhor dentro dessas características. E como fazer isso? Incentivar, elogiar, abençoar, ensinar, corrigir, e não somente criticar, comparar e muitas vezes frustrar aquele filho. Porque uma palavra que sai, como o pai e a mãe são a autoridade de Deus dentro da casa, são a autoridade que o Senhor constituiu dentro do lar, uma palavra que um pai e uma mãe muitas vezes pronuncia dentro de uma casa pode interferir muitas vezes e está trazendo problemas para aquele filho, no sentido dele cumprir o propósito de Deus na sua vida. Por exemplo,
Nós quando trabalhamos com grupos de jovens, nós conhecemos casos de jovens que diziam assim para nós, que os pais falavam: você nunca vai ser nada, você não presta para nada, não vai ser nada na vida, não vai ter nada. E o que aconteceu? Essa pessoa cresceu, ficou adulta e realmente não conseguiu desempenhar nenhuma atividade, não se formou, não conseguiu constituir família. Por quê? Porque ouviu lá na infância, lá na adolescência, lá na juventude, dos pais que não tinha condições de ser alguém com futuro abençoado. Por isso é muito cuidado quando a gente conversa com nossos filhos, até mesmo quando a gente vai corrigir. E é importante corrigir, mas ao invés de usar palavras com raiva, e aqui uma questão: nunca se corrige um filho com raiva. Se você precisa chamar a atenção do filho e você está com raiva, o adulto é nós. Então vai lá, se acalma primeiro, depois chama, conversa. Se tiver que colocar no castigo, você vai, vamos pensar no que você fez, e agora o que você vai fazer para corrigir essa situação. Responsabilizar também por aquela situação, mas nunca se corrige um filho com raiva, porque às vezes na raiva você pode estar expressando coisas que você nem gostaria de ter falado, só que já ficou marcado no coração do filho. Então isso é importante nós, como família, falar. O subtópico 2 vai falar sobre o conflito familiar, a questão da esterilidade de Rebeca, porque nesse período uma mulher que fosse estéril, ela era considerada até mesmo amaldiçoada, alguém que não recebeu o favor de Deus nessa cultura. Havia um desejo da parte das mulheres, né? Elas eram criadas, já tinham toda uma criação para a mulher nessa cultura, para que ela fosse mãe, para que ela gerasse filhos. Era uma necessidade desta mulher continuar a linhagem da sua família. Era uma necessidade dessa mulher para ela agradar o seu esposo, lhe gerando filhos, e principalmente filhos homens, porque esses filhos homens depois dariam continuidade à linhagem desta família. Então tinha todo um aspecto, havia toda uma expectativa de gerar. E a esterilidade de Rebeca aqui trouxe uma questão, um problema para aquele casal. Nesse momento eu acho muito importante frisar aqui que quando o casal teve um problema, ao invés de tomar atitudes precipitadas, lembrar do exemplo que foi errado na sua família anteriormente, foi tomada uma atitude diferente, foi buscado em Deus. Então isso para nós como casais é um exemplo de que quando nós tivermos um problema que nós não podemos resolver, a primeira coisa, a coisa mais importante que nós devemos fazer é chegar diante da direção de Deus, é clamar a Deus, é buscar em Deus. Dificuldades nós vamos passar, mas é importante que o casal se una. Eu trago como um testemunho pessoal, quando eu e meu esposo casamos, nós ficamos 3 anos, eu trabalhava em São Martim da Serra e ele trabalhava em Santa Cruz, e nós vimos a cada 15 dias, e nesses 3 anos nós passamos por muitas lutas, muitas dificuldades, mas ao invés de ficar um contra o outro, ou dividir um do outro, que nós estávamos fisicamente distantes, o que nos uniu? Buscar em Deus. Então foram 3 anos de muita oração, muita lágrima, realmente, que às vezes eu dizia na minha oração: Senhor, já quebrou um vaso, agora do caco que sobrou tu está moendo, porque a dor era tamanha. Mas ao final desse período Deus abençoou de uma forma extraordinária a nossa vida, para o porta de trabalho. Então Deus fez algo extraordinário, e isso foi importante porque nos uniu cada vez mais. E para nós ficou o aprendizado de que quando eu tenho um problema como casal, a primeira coisa que eu devo fazer é colocar esse problema nas mãos de quem pode resolver, nas mãos do Senhor. Então não é fácil, não é. Dificuldades vão ocorrer dentro de um casamento, mas toda vez que nós colocamos diante de Deus, Deus vai dar a solução. A gente também passou pela a dificuldade da nossa filha mais velha também, que os médicos nos enganaram no ventre, e nós também colocamos diante de Deus. A nossa filha está aí com 16 anos para provar que o nosso Deus dá saída quando não tem saída.
E é nesse momento que o casal precisa estar mais unidos diante do Senhor para vencer as dificuldades. O subtópico 2, aqui do tópico 2, está falando o conflito, os filhos que lutavam dentro do ventre dela. Então nós vamos falar a questão aqui dos filhos de Isaac e Rebeca, que ela já observava as diferenças dessas dificuldades com esses filhos dentro do ventre, o conflito que estava acontecendo dentro do ventre. Então, já ressaltando aqui a questão do autor, que procurou buscar em Deus resolver aquele problema e não dar continuidade às questões do seu pai. Embora, e aí quando nós falamos em família, toda família ou os filhos lá no futuro vão reproduzir de alguma forma aquilo que eles vivenciaram dentro da sua casa, sendo positivo ou negativo. Por isso que é importante nós aprendermos, porque aquilo que foi errado, que foi realizado, não se repita. No caso de Isaac, nós vemos que aquilo que foi errado que o seu pai e a sua mãe fizeram, de sair da direção de Deus, de ter atitudes precipitadas para resolver um problema no qual o Senhor havia dado promessas, e não uma, várias vezes Deus falou, Deus prometia, Deus vinha ali, mas o tempo passava e a promessa do Senhor parece que não vinha, mas Deus continuava afirmando a sua palavra, Deus continuava afirmando a promessa, mostrando gerações futuras para Abraão. No capítulo 15 de Gênesis nós vemos como Deus mostrou gerações, o que ia acontecer lá no futuro. Abraão nem estaria mais vivo, mas Deus está dizendo que a geração dele como seria. E ele e a sua mulher, pela ansiedade de ver o problema resolvido, acabam tendo uma atitude, no qual Isaac agora, sabendo do resultado, sabendo do que Deus havia feito na vida dos seus pais, do milagre que havia acontecido com a sua mãe, ao invés de ter atitude precipitada, ele vai orar. Agora, aquilo que foi errado que seu pai fez, que mentiu acerca de Sarai, que era muito bela, que quando esteve em terra estrangeira, falou que a sua esposa era sua irmã, embora não fosse totalmente errado por ser sua meia-irmã, filha de Terá, mas ele vai repetir a mesma coisa com a sua esposa Rebeca. Depois nós vamos ver que quando ele está em terra de Gerar, ele vai dizer que ela é sua irmã. Então a importância de nós como pais ser um exemplo para os nossos filhos, porque eles estão vendo aquilo que foi errado que o pai fez lá atrás, ele repete aqui também. Então a importância de falar com nossos filhos e até dizer, gente, eu sou um ser humano, eu como mãe, eu como pai, eu não sou o super-herói, porque eles olham para nós, né? Um pouco tempo atrás eu estava estudando uma palavra, e a minha pequenininha chegou para mim e disse assim, minha mãe, você é meu herói. Então eles veem a gente, né, como alguém importante, como uma figura importante dentro da casa. Só que é importante para os nossos filhos também saber, bom, papai e mamãe são humanos, papai e mamãe erram, e às vezes quando erra com o filho, por uma atitude, porque nós não somos perfeitos, nós estamos caminhando para a perfeição, para o Senhor que é perfeito, e nos miramos no exemplo de Cristo, e nos miramos na sua palavra, mas nós não somos perfeitos. Então, qual pai ou mãe aqui nunca errou na criação dos seus filhos? Levanta a mão. O que aconteceu? Então, nós, em algum momento da criação dos nossos filhos, nós vamos errar. Às vezes a gente, assim, até por essas manias de primeira viagem, né? Primeiro filho, a gente, meu Deus, é aquela relíquia. Depois a gente vê o que você criou, aí o outro já está mais relaxado, aí o último está vindo, está andando, tá, levanta, cai. Caiu o filho, ai meu Deus, caiu. O segundo filho caiu, vamos ver, vamos, se precisa levar no médico. O terceiro filho caiu, levantou, tá bom, tá vivo, vamos. Então, isso são experiências muitas vezes que a gente tem. Mas a gente não é livre de errar. Às vezes uma atitude, às vezes uma fala, vai chegar para o filho e dizer assim, meu filho, minha filha, o papai e a mamãe é humano. O papai e a mamãe erram. E por isso o papai e a mamãe vai pedir perdão dessa atitude que teve. Porque o papai e a mamãe precisam de Deus. Perfeito é Jesus na nossa casa. E trazer nossos filhos a entender exatamente isso, a nossa falha como ser humano.
Porque ele vai olhar para você e vai dizer: o meu pai e a minha mãe têm a palavra correta. Mas muitas vezes a gente pode até vir a falar coisas ou ter atitudes que vai entristecer o coração do filho. Por isso que a gente precisa voltar lá e dizer: ó, que a palavra do Senhor nos diz que nós temos que criar nossos filhos com a admoestação do Senhor, mas não provocar neles a ira. Mas vai ter vezes do nosso adolescente, às vezes a gente vai estar: Senhor, põe um anjo na porta da minha boca, né? Porque acontece isso. Ninguém aqui tem a casa assim perfeitinha que nunca vai ocorrer. Mas a gente tem que ser humilde, olhar para o nosso filho e dizer: bom, o papai e a mamãe errou aqui, me perdoa, porque assim o nosso filho vai aprender que ele precisa pedir perdão também quando ele errar. Ele precisa reconhecer a dependência dele de Deus também. Então, subtópico 3 aqui do tópico 2, vou pedir agora meu esposo me ajudar, é o favoritismo do casal pelos filhos. Então, nós vamos ver aqui as características de Esaú. Vou botar no varal aqui as características de Esaú e as características de Jacó. A minha letra não é bonita, ela é legível, mas não é bonita, tá? Então não observem muito aqui a dinâmica, mas é para nós termos um momento de aprendizado. Então nós já falamos a questão do direito da primogenitura, daquilo que Deus havia colocado no coração, falado para Rebeca, que Rebeca guardou no coração, que o menor serviria o maior. Então todas umas características que nós vamos encontrar dentro das questões deles, como que nós vamos evidenciar. E aí foram distribuídos alguns papéis na igreja. Gostaria de que, começando com o primeiro voluntário, levante para nós e leia o que está escrito numa das folhinhas. Qualquer um, não está por ordem, tá? Perito em caça. Perito em caça. Desses dois filhos aqui, quem era perito em caça? Esaú ou Jacó? Esaú. Pode trazer para nós aqui? Então, vou colocar lá na coluninha do Esaú. Certo? Isso é para nós identificar que cada filho tem suas características. Então, quem era perito em caça? Esaú. Vou falar que o Senhor nos disse que ele era perito em caça, que ele era homem que gostava desta vida de caçar, tinha toda uma característica importante nessa parte. Mais alguma folhinha? Vida simples, caseiro. Vida simples, caseiro. Quem tinha essa característica? Jacó. Pode trazer aqui, vamos colocar a característica de Jacó. Certo. Quem mais poderia ler para nós? Preferido do pai. Quem era o preferido do pai? Esaú. Pode trazer para nós aqui. Eu estou contando hoje com o meu auxiliar. Mais uma folhinha. Tendência espiritual. Tendência espiritual. Qual deles tinha tendência mais espiritual? Jacó. Muito bem. Podem falar, irmãos. É aula, tá? É aula. Hoje não é palestra, é aula. Muito bem. Mais uma folhinha. Obediente, casou entre da parentela. Obediente, casou entre a parentela. Quem era esse? Jacó. Deixa eu trazer para nós aqui. Jacó. Mais uma folhinha. Suplantador. Suplantador. Quem era? Suplantador. Jacó. Suplantador é que nasceu agarrado na planta do pé do outro.
Muito bem. Próximo. Tendência carnal. Quem é que tinha tendência carnal? Esaú. Alguém mais? Deu valor à primogenitura. Deu valor à primogenitura. Quem que deu valor à primogenitura aqui deles? Jacó. Esaú tinha o direito, mas não deu valor, né? Não deu valor à primogenitura. Não deu valor à primogenitura. Pode vir aqui, então já ficou ali. Agora fica meio difícil. Isso. Tem mais folhinha? Desobediente, casou com mulheres fora da direção. Desobediente. Quem que era que casou com mulheres fora da direção? Esaú. Tem mais? Preferido da mãe. Quem era filho da mamãe? Quem que era filho da mamãe? Jacó, né? Agora acho que... Tem mais alguma? Não? Só o nome Israel. Israel. Vou dizer por quê. É o que vai dar direção do povo. Depois, sequência de descendência ao povo de Israel. Quem era? Jacó. E aí agora sobrou um outro povo. Que vai dar origem ao outro povo. Quem é? Vermelho. Mas a folhinha está por aqui. Será que não foi? Peludo. Peludo. Quem era peludo? O Esaú, pode vir. E tem mais uma aqui que tem uma descendência que tem um nome. Edom. Isto. Vai dar origem ao povo de Edom. Os edomitas. É Esaú. Acho que agora deu. Bom, cada filho sempre vai ter características diferentes, né? Os filhos é que nem os dedos da mão, né? Concordam comigo? Filho é que nem dedo da mão. Cada um é diferente do outro. Não dá pra gente chegar e dizer assim, querer alinhar tudo e comparar tudo igual. Não é. Então cada filho é único, é diferente, possui características diferentes, possui temperamentos diferentes. Dentro da teoria dos temperamentos, por exemplo, que nós estudamos até mesmo na parte teológica, nós sabemos que nós temos 4 temperamentos que podem ter, dentro desses 4, alguns ou mais temperamentos. Hoje está falando sobre quentura, umidade, conforme a pessoa demonstra, se é uma pessoa mais marcada ou uma pessoa que é mais fácil de resolver. Mas enfim, na base são 4 temperamentos que nós precisamos observar dentro dos nossos filhos. Pode ser o colérico. O colérico é aquele que, por exemplo, um exemplo de colérico, o apóstolo Paulo, o colérico é uma pessoa assim, muito pronta, que executa ordem, é uma pessoa característica de liderança. Tem um lado negativo, que é a questão do orgulho. Então, uma criança colérica é aquela criança que você vai chamar a atenção e ela está dura e tesa na tua frente e diz, não. Então, exemplo de criança colérica, né? É aquela criança muitas vezes mais difícil, às vezes, de temperamento. Aí, ao invés de eu pegar, criticar aquela criança e falar, você é teimoso, não use essas expressões, tá bom? Você fez isso aqui, não é correto. Como que você deve fazer o correto? E trazer a criança para entender a
aquele filho para entender o que é o correto. Porque o colérico gosta de ter serviço para ele. Dá serviço para ele, dá atividades, dá situações que ele possa executar. Um filho, por exemplo, que seja sanguíneo, é aquela criança que tem a energia 100% bateria ligada o dia todo. Esse é o filho sanguíneo. O sanguíneo, por exemplo, sanguíneo eu gosto do Pedro, que é aquele que tem uma atitude aqui, daqui a pouco ele não pensa que tem outra atitude ali. Mas nós vemos que, depois eu vou falar um pouquinho o que acontece no final dos temperamentos dos apóstolos. Mas enfim, ele tem uma atitude, geralmente um filho mais sanguíneo, aquela criança mais agitada, aquela criança que está sempre, é o líder das brincadeiras, que desiste fácil. Então você tem que trabalhar a característica dele, auxiliar ele a não desistir, a ter mais calma, ter mais paciência. Então isso é importante ver essa característica. Um filho fleumático é aquela criança que está tudo bem, está tudo a paz, e a pessoa às vezes tem dificuldade em falar, em se expor, e aí que o pai e a mãe precisam ver e auxiliar esse filho. E um filho melancólico é aquele filho que às vezes demonstra até uma certa ira, mais dificuldade, ele fica magoado com mais facilidade. São crianças mais sensíveis, então o pai e a mãe também precisam ver isso. E exemplo de melancólico, o apóstolo João. Agora, todos os apóstolos, dentro dos temperamentos, nós vemos um processo de transformação do Senhor, o amadurecer deles na fé com Deus. Lá no futuro, todas as características que eles tinham aqui são transformadas num processo com Deus, para que Deus utilize eles na sua obra. Então nós vemos todos eles importantes na obra de Deus, sendo usados no seu propósito, dentro das características de cada um. Nossos filhos são a mesma coisa, eles têm características diferentes. E aqui, vendo as características de Esaú e de Jacó, nós vemos que Esaú era perito em caça. Só que o pai tinha preferências também próximas de Esaú. Por isso que o filho acabou sendo o filho preferido. A palavra do Senhor diz que Isaac tinha gosto pela caça. Então, às vezes, um pai ou uma mãe pode ter proximidade de preferência com o filho. As atitudes, ou às vezes até o próprio temperamento, ser mais aproximado daquele filho pelo temperamento, mas não pode tratar esse filho por preferência. Então precisa trabalhar nesse filho as questões positivas e no outro também. Então, ele era perito em caça, ele era preferido do seu pai por causa disso, que o pai se identificava mais com Esaú. Tinha uma tendência carnal, porque nós vemos que ele, em nenhum momento nós vemos Esaú buscando em Deus para a resolução de algum problema. Nós não vemos nele, nós vemos uma tendência à carnalidade, tanto que quando ele teve fome, ele desprezou, e aqui nós colocamos, o seu direito de primogenitura. Ele era o filho primogênito, ele tinha o direito de ter a porção maior da herança, de conduzir a família, levar o nome da linhagem adiante. Mas ele é tão carnal que chega um momento que ele negocia com o irmão, mas quem me levar esse direito se eu morrer de fome? Então a tendência para a carne. Ele era desobediente, e a palavra do Senhor nos diz que ele casa com mulheres etéreas ali daquela região, e depois de toda aquela situação que o irmão causa, aquele processo, que é enganado, que Deus abençoa, aliás, Isaac abençoa Jacó, ele ainda vai casar lá com o descendente de Ismael. Então, a palavra do Senhor diz que foi muito dolorido para Isaac e Rebeca a situação que Esaú causou por casar com mulheres diferentes da linhagem, da direção de Deus. Ele era peludo, significado, era uma característica física dele também. E dele vai ter os descendentes de Edom. Os edomitas, aqueles que habitavam a região do Monte Seir, foram povos que brigaram a vida inteira ali com o povo de Israel. É um povo que, quando o povo de Israel saiu, passou ali no deserto, precisou passar pela região, eles não permitiram a passada, a eles passarem. Depois nós vamos ver que em todos os momentos alguns enfrentam batalhas, vemos o rei Saul subjugando, Davi subjugando a nação. Depois tem um momento em que, quando o povo de Israel é levado para cativeiro, no dia que cai Jerusalém, os edomitas descem, e
Então, nós vemos a palavra do Senhor, até a profecia de Obadias, para que Edom passe pela justiça de Deus, e mesmo Edom, porque nós vemos que Esaú fez aquela promessa que ele queria ver o irmão morto, assim que o pai não estivesse mais vivo. E aquele ódio que ficou aqui na família de Esaú permaneceu com seus descendentes. E isso foi muito triste, embora o povo de Jacó recebeu de Deus a ordem de não odiar o seu irmão, não odiar os edomitas. Então Jacó, ele era caseiro, ele tinha característica mais simples de cuidar da casa, tinha uma tendência mais espiritual, ele tem temor de Deus, porque até quando a mãe diz para ele, incentiva, coloca ele, explica o plano dela para enganar o pai, ele ainda tem o temor de Deus. Olha, mas e se meu pai ver? Eu vou ser amaldiçoado, vou sofrer com isso. E aí a sua mãe diz, não, que caia sobre mim. Então ele tem uma tendência mais espiritual, porque até quando ele sai depois corretamente. Isaac vai abençoar quando ele sai, ele busca Deus. Então nós temos toda uma tendência mais espiritual com ele. Ele era obediente aos seus pais, porque depois da situação ali, ele ainda obedece os seus pais e vai para a região de onde saiu Rebeca, para a parentela de Rebeca, e é lá que ele casa. Ele não vai casar com mulheres fora da direção de Deus. Suplantador, que esse é o significado do seu nome, porque nasceu agarrado ao calcanhar do irmão ali. Depois muito se fala, uma das questões dele se torna um enganador no futuro, né? Deu um valor à primogenitura, que é aquilo que o irmão desprezou e deu valor. Ele era o preferido da mãe e dele vai descender a nação de Israel. Então nós temos visto aqui que cada filho tinha características diferentes. Qual foi o problema desses filhos aqui? Foi que os pais começaram a tratar eles de modo diferente. Preferir um. Toda vez que você prefere um, você despreza o outro. Imagina o que o Esaú deveria sentir no seu coração em fazer. Puxa, não agrado nunca minha mãe. Imagina o que o Jacó deveria de pensar. Puxa, mas eu não agrado nunca meu pai. Então essa maneira de tratar de forma a preferir um ao outro, quando um filho é tratado por preferência, o outro automaticamente vai se sentir desprezado. Eu não vou nem pedir para levantar a mão, mas eu tenho certeza que nessa manhã, se não 90% do público que está aqui conhece ou viveu uma situação de preferência na família, em que os pais acabam demonstrando preferir um ao outro, e a gente como irmão às vezes, e os filhos às vezes querem competir pelo amor dos pais, né? Aquela coisa de criança, o pai me ama mais, a mãe me ama mais. Mas eles têm que saber que eles são amados da mesma maneira, amados dentro das características de cada um. O que competia o pai e a mãe aqui? Corrigir aquilo que estava errado em cada um dos dois, incentivar aquilo que era correto em cada um dos dois e esperar o tempo de Deus para que o propósito do Senhor se cumprisse na vida deles. Problema da predileção por filhos. Então nós vemos aqui, no subtópico 3, Esaú era o filho predileto de Isaac, nós já falamos. Jacó era o filho predileto de Rebeca. E o subtítulo 3 fala no problema da predileção para os filhos. Então, quando se está tratando o filho por predileção, nós temos que entender que Deus deu característica para cada um. É certo. Agora eu não posso tratar por predileção. Como eu vou me identificar mais? Aqui, como Rebeca se identificava mais com Jacó, como Isaac se identificava mais com Esaú, eles começaram a tratar os dois filhos por o filhinho do papai e o filhinho da mamãe, com preferência por cada um dos filhos. Então outro filho se sentia desprezado por parte do seu pai por esse tratamento diferenciado pela preferência. Quantas coisas talvez eles não ouviram dentro da casa? Quanto será que Jacó não ouviu do seu pai sob a preferência de Esaú? Quanto será que Esaú não ouviu Rebeca falar? Quanto que o Jacó era mais obediente? E aí ele foi lá e tomou a atitude de desobedecer de propósito lá à sua família. Então nós vemos que essa questão
é muito importante nós termos um cuidado. Agora, eu vou colocar essa pergunta para os irmãos. Eu ia anotar, mas em função do tempo nós não vamos poder, mas vamos falar aqui. Como criar filhos para o propósito de Deus? Como que... Coloca para nós ali no meio, por favor. Como criar filhos no propósito de Deus? Nessa manhã, se cada um como pai aqui pudesse dar um conselho, como daria esse conselho? Como criar um filho no propósito de Deus? Como vocês elencariam ou dariam uma sugestão? Podem falar, mas é uma aula para participar. Como vocês acham? Daquilo que foi abordado na lição hoje, como criar um filho para o propósito de Deus? O que vocês colocariam como atitude ou como uma ação que o pai e a mãe devem ter para criar um filho dentro do propósito de Deus? Não seria um exemplo em casa dos pais? Muito. Aquilo que eu pratiquei, meu filho e a minha filha presenciaram e se criaram. Agora eu já estou com Muito bem, irmã. Olha, vendo as gerações. Exatamente. Ela deu um exemplo aqui, sendo um exemplo, né? Porque o meu filho vai ver o exemplo que eu fui dentro de casa e essa geração vai passar para adiante. Pena que nós não temos tempo aqui, às vezes os irmãos podem se sentir um pouquinho constrangidos, eu ia fazer uma dinâmica. Por exemplo, eu ia colocar aqui alguns irmãos, né? Alguém já fez aquela brincadeira do telefone sem fio? Que tu fala uma coisa aqui, passa para o outro e vai passando, e quando chegar lá na ponta sai diferente, né? Por que acontece isso? E como é que corrige isso? É ensinar bem aqui, é falar bem aqui, é repetir várias vezes, para que não seja esquecido e quando chegar lá na ponta seja falada a mesma coisa que foi falado aqui. Isso que era transmitido do povo de Israel. Inicialmente era só a lei oral, era passado de pai para filho. Nós vemos Deuteronômios 6, 4 em diante ali, ouve ao Israel. Aquilo, amarás o Senhor, ensinarás os teus filhos. Inculca, bota para dentro, ensina, fala. Mas isso ensina como? Andando, sentando, tomando café, cuidando dos filhos, fazendo o almoço. Então, o que é? No dia a dia. Seu exemplo do Senhor no dia a dia. O que mais, irmãos, vocês poderiam dar de sugestão? Como criar filhos para o propósito de Deus? Sabedoria. Pedindo sabedoria a Deus, porque pelo nosso lado humano, a tendência é praticar talvez uma preferência ou ser mais duro com um e não com o outro, né? Muito bem, porque ele está falando a questão da sabedoria, né? Porque nós somos humanos. E às vezes a gente, na tentativa de acertar, a gente erra. Mas buscando sabedoria. O que mais? Muito bem, assim como o pai estudar a palavra, meditar a palavra para transmitir para os filhos, porque não adianta eu querer ensinar aquilo que eu não tenho para mim, né? Aí cai naquela fala que nós vemos. Vou voltar a falar, né? Já conheci exemplos assim que os jovens chegavam já na igreja e diziam assim: meu pai é hipócrita. Da igreja ele está assim, vai lá em casa, vai ver como é que é. Então, não adianta eu querer falar aquilo que eu não vivo, né? E nem aquilo que eu não conheço. Eu preciso conhecer a palavra para poder ensinar para o meu filho. O que mais? No caminho. Ensinar no caminho e não no caminho. Não é dizer, vai lá. Não, vai junto, né, do filho, acompanhar esse filho. O que mais, irmãos, podemos sugerir? Como criar filhos dentro do propósito de Deus? Ensiná-los a servir, né? Serem servos, ensinar os filhos a serem servos. Muito bem. Se ensinar os filhos a servir, ensinar os filhos a serem servos. Hoje nós temos uma geração que só quer receber, né? E infelizmente às vezes a gente é culpado também, porque a gente vem de uma geração que passou trabalho, né? Então diz, eu não
vou deixar o meu filho passar trabalho. Mas é importante, ele tem que saber servir, saber o valor, saber as dificuldades de uma casa. Lá em casa, por exemplo, a gente vai limpar a casa, não é uma coisa assim que fica pesada, porque cada uma tem a sua tarefa, até a pequenininha. Vai juntar um calçado, vai botar um brinquedo num lugar, isso faz parte. Então é desde pequeno que a gente ensina o filho, ensina que ele vai ter dificuldades. Então o valor das coisas, não, porque eu quero, não tem dinheiro, não tem condições, e agora para alcançar isso nós temos que conquistar. Então você vai ajudar, você vai juntar teu dinheiro, então ensinar esse filho o valor das coisas, aquilo que ele vai aprender a servir, a ser útil. Que mais, irmãos? Podem falar. Vou dar um pontinho na média. Acima de tudo, amar nossos filhos, irmãos. Amar a bênção que o Senhor nos deu. A herança, que a palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor. O que é a herança? A coisa mais rica e preciosa que nós podemos ter. E quando nós não estiver mais aqui, vai ficar o quê? A nosso legado, exatamente. Nossa herança, nosso legado. O que nós estamos fazendo para que hoje nós vamos deixar legado das gerações seguintes? Olha, de todas as características, nós vemos o legado depois de cada um desses filhos. Lá na descendência de Jacó, de Israel, o povo de Israel, e a descendência de Esaú, os edomitas. O resultado que ocorreu aqui, entre cada um deles, o legado que ficou. Agora, a importância de nossos pais, como disse a irmã aqui, ter sabedoria para conduzir nossos filhos dentro da palavra de Deus, sendo um exemplo em casa, amando eles, não tratando por preferência. Por mais que eu até me identifique mais, tenha um temperamento mais próximo de um ou de outro, jamais tratar o filho, porque às vezes é tão triste a gente ver aquele filho, às vezes, que mais ajuda, o que mais atende, mas o meu filho tal. Então, isso magoa o coração de um filho. Então, é importante, assim, frisar para os pais que toda vez que eu tenho preferência por um, automaticamente o outro se sente desprezado. Então, na conclusão, e o que o autor está nos trazendo? A orientação para poder ter uma convivência saudável dentro de casa. Nós não somos livres de errar, mas precisamos ser humildes para reconhecer que, como pais, às vezes a gente erra sim, e precisa pedir perdão para o filho, precisa mostrar para o filho: eu sou pecador, eu sou humano, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso de Jesus para me salvar, para que o filho aprenda que ele também pode errar, que ele é um pecador e que ele precisa do Senhor. Trazer os filhos dentro da oração, ser um exemplo daquilo que é positivo, orar junto com os filhos, ensinar aos filhos que toda vez que você tem um problema, você pode chegar diante de Deus, que é do Senhor que você vai obter a resposta, a solução. Tratá-los com amor, incentivar ele dentro das características que Deus deu, corrigir aquilo que está errado, que precisa ser corrigido. Nós também não vamos fechar os olhos quando o filho está errando. Não, é nosso papel. Aquele pai, aquela mãe que ama seu filho também corrige quando o filho está errado. Ensinar o filho a retornar ali. E se houve um erro, como que vai corrigir esse erro? Então tudo isso faz parte dentro da criação de filhos. E sabermos que tudo que nós precisamos aprender está na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos dá uma prioridade para criar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos. E era isso que havia uma determinação do povo de Israel. Ouve, Israel, amará o Senhor teu Deus, mas ensina também teus filhos. Aonde você for andando, sentando pelo caminho, ata, coloca na cabeça, coloca lá na porta da tua casa. Ou seja, não deixa teu filho esquecer. E como o teu filho vai ver? Através da tua vida com o Senhor. Então nós precisamos ter vida com Deus, para nossos filhos aprender a ter vida com Deus também. Amém? Então eu entrego essas palavras amanhã, em nome de Jesus.